milhão de vítimas em todo o país. O roubo de dados pessoais. Um transtorno que vai além do prejuízo financeiro. Os repórteres Maurício Ferraz e Pedro Roquembar conversaram com pessoas que tiveram problemas com a justiça. Uma delas foi parar na cadeia por causa de crimes cometidos pelos golpistas. Oi, pessoal, acabei de receber 2 intimações e eu tenho que parar o que eu estou fazendo no meu trabalho para eu preparar uma defesa para explicar que eu não estou aplicando golpes em outras pessoas. Fui acusada e presa por crimes que não cometi. Hoje ando com meu alvará de soltura na bolsa, com medo de que a polícia me pare e aconteça tudo de novo. Os vídeos são desta semana. 2 vítimas entre quase 1.300.000 que tiveram dados pessoais usados em golpes no país. O advogado mineiro Júlio Barbosa foi atraído por um anúncio na internet. Eu queria comprar um videogame para mim e para o meu irmão. Então eu fui procurando anúncios, lojas e encontrei um anúncio no Facebook de um suposto vendedor. O vendedor enviou imagens do produto. Olha, Júlio, eu tô fazendo uma filmagem porque eu já deixei até desmontado. Paguei praticamente R$3.200 nele, cara. E propôs que eles trocassem documentos e vídeos para dar mais segurança à transação. Júlio enviou um vídeo segurando sua carteira da OAB. Ele estava de máscara porque ainda era época de pandemia. Eu tô aqui no correio ainda. A moça não me autorizou a gravar. Depois do pagamento, o vendedor, que na verdade era um golpista, sumiu sem enviar o produto. Aí eu consegui cancelar o cartão, consegui pedir o estorno do valor. Só que poucos dias depois, o que foi o maior problema? As pessoas começaram a entrar em contato comigo, me perguntando: Júlio, você já enviou o videogame? Júlio, me devolve meu dinheiro que eu não quero mais o envio. O bandido dublou o Júlio e usou o vídeo alterado para aplicar o mesmo golpe em centenas de pessoas. Olha, Marcelo, eu acabei de chegar aqui na frente dos Correios, tá bom? Como o senhor pode ver a plaquinha lá em cima, vou te mostrar aqui minha UB para não ficar nenhum tipo de dúvida, tá bom? Defensor da lei, um advogado nunca imaginou que precisasse provar tantas vezes a própria inocência. Já foram mais de 200, 300 pessoas que já entraram em contato comigo até hoje, falando que eu estava vendendo videogame, celular, óculos. O Fantástico acompanhou uma audiência entre Júlio e outra vítima da quadrilha que recebeu o vídeo falso. Você lembra? Não, eu não lembro, que não fui eu que falei com você. Eu mandei as provas no processo, tem um inquérito policial que já identificou um estelionatário. As provas já estão todas no processo. Ok. O advogado disse que qualquer mensagem ou ligação estranha causa apreensão e medo, nele e na família. Júlio chegou a ser ameaçado por outra pessoa enganada pela quadrilha. Tem informações aqui sobre o senhor, sobre o levantamento de sua família. Estas imagens das câmeras de segurança da casa onde mora mostram que ele recebia cobrança das vítimas frequentemente. Eu entrei com processos contra as redes sociais para fechar essas contas. Entrei com processos para trocar meu CPF, para evitar que, por exemplo, estelionatários abram contas, solicitem crédito, só que isso ainda está acontecendo. Carece muito de um instrumento para combater isso de forma efetiva na legislação. O sonho da Gaiva, moradora de Taubaté, no interior de São Paulo, era comprar um carro. A gente viu pela internet, entrei em contato com a proprietária. A vendedora pediu cópias dos documentos de Gaiva. RG, CPF, o meu comprovante de endereço, minha carteira de trabalho. Alguns dias depois, ela foi buscar o carro. Eu fiquei quase um mês com o veículo comigo, tudo. Até que veio o primeiro susto. O carro era roubado. Ela foi convencida de que ela estava fechando um negócio lícito, sendo que, na verdade, a intenção dele era de cometer um crime contra a Gaiva. Foi um golpe duplo, né? Ela caiu realmente numa armadilha. Gaiva registrou um boletim de ocorrência, mas os dados que ela enviou para comprar o carro já estavam nas mãos dos bandidos. Eles abriram várias contas em vários bancos digitais no meu nome e estavam aplicando golpes em outras pessoas.
Uma dessas contas foi usada para receber dinheiro de sequestros relâmpagos. Gaiva registrou um segundo BO. Fiz o boletim, levei para eles a movimentação bancária, expliquei o que estava acontecendo, levei o antigo boletim de ocorrência do veículo que tinha sido roubado e ele até questionei ao escrivão se eu poderia ser presa por causa disso. Ele falou para mim que não, que o boletim de ocorrência me resguardava. Mas não foi o que aconteceu. Uma vítima de sequestro denunciou o caso à polícia. Tô eu trabalhando, 2 homens entram na minha sala, perguntando se eu era a Gaiva, eu confirmei. Daí eles anunciaram que eu estava sendo presa. Eles não tiveram esse cuidado de puxar, né, no sistema da polícia para ver se ela tinha algum boletim de ocorrência registrado. Segundo a advogada, a vítima do sequestro relâmpago reconheceu Gaiva por esta foto, retirada de uma rede social. Um reconhecimento fotográfico realizado fora das formalidades legais. Ah, foi colocado na cela? Sim, cela. Foi colocado na cela. Foi algemada? Algemada. Eu cheguei com meus pulsos, 2 pulsos inchados. E depois disso tudo teve um outro reconhecimento, aí foi presencial. Foi presencial. E qual foi o resultado? Negativo, não era ela. A polícia afirma que não houve erros na investigação. Assim que se realizou o reconhecimento pessoal, se teve certeza que ela não era participante do roubo, ela sequer foi indiciada e imediatamente foi colocada em liberdade. Então, não há que se falar que a investigação errou. O que houve, sim, foi uma infelicidade, a gente lamenta, pela posição da polícia, ela é absolutamente inocente em relação a esse fato. Mesmo assim, ela foi denunciada pelo Ministério Público e chegou a ser impedida de tirar o passaporte e deixar o país. Gaiva e o marido pretendiam morar em Portugal com os filhos. Ele foi na frente e ela espera o fim do processo. Era uma coisa que a gente tinha planejado e a gente não conseguiu concluir, né? Por enquanto. A parte mais difícil agora é essa distância. O Ministério Público de São Paulo disse em nota que instaurou o processo criminal diante dos indícios de autoria do crime existente no momento e que vem trabalhando para o esclarecimento dos fatos. As 2 histórias que mostramos até agora, da Gaiva e do Júlio, deixam claro que o crime só foi possível porque eles passaram as informações pessoais para os criminosos. Mas existem casos também de pessoas que nunca compartilharam seus dados com golpistas e, mesmo assim, se tornaram vítimas. Milhões de brasileiros tiveram dados expostos na internet. Foi o maior vazamento da história no Brasil. Eram dados de todos os brasileiros, inclusive os já falecidos nos últimos 5 a 10 anos. No segundo vazamento, o que chamou mais atenção foi que ele foi enriquecido. Então ali continham dados pessoais, endereços, até mesmo documentos com fotos, fotos das vítimas, né, fotos de selfies, etc. Então era um dado muito rico. Dados são informações deixadas por uma pessoa quando, por exemplo, ela visita um site, faz um cadastro numa academia, usa o CPF para receber algum desconto em farmácia ou mercado. Este especialista, que esteve à frente das identificações dos mega vazamentos de dados, diz que entre as fontes mais acessadas pelos bandidos estão as empresas públicas. Os principais assim, são serviços do governo, porque tem dados de qualidade muito grande, serviços de validação de crédito, de escola de crédito e operadoras de telefonia, de televisão, de serviços em geral. O administrador pernambucano Murilo Souza Leão teve a linha de celular sequestrada por criminosos. Era tudo uma escada, eles resgataram o número, do número e-mail, do e-mail WhatsApp, do WhatsApp. A partir daí eles me deixaram sem comunicação. Com os dados do Murilo e as autenticações no celular e no e-mail, os bandidos fizeram cartões de crédito e passaram a realizar compras no nome dele. Gastos que chegaram a quase R$50 mil. Eles compraram telefone, compraram perfume, compraram remédio, compraram produto de beleza, compraram sapato, compraram até um cachorro. Correndo contra o tempo, Murilo fez um boletim de ocorrência e rapidamente os policiais começaram a monitorar em tempo real o e-mail do administrador. Dava na caixa de entrada, assim que chegava eles já pagavam logo em seguida, porque caso eu chegasse a entrar novamente, eu não iria ver as compras.
Foi assim que a polícia identificou uma nova compra com os cartões falsos em nome do Murilo e que seria retirada pelos criminosos numa loja no Recife. Os bandidos chegam neste carro. Um deles vai até o balcão e apresenta uma identidade falsa em nome do Murilo. Retira o produto comprado com o cartão falsificado e caminha na direção do carro. Os dois acabam presos ali mesmo. Nos celulares dos bandidos, a polícia encontrou grupos que trocavam e vendiam dados de milhares de brasileiros. Tinham CPF, tinham RG, nome da mãe, nome do pai. Com isso, eles falsificaram efetivamente uma identidade para poder se deslocar até uma operadora. Com as centenas de vazamentos que ocorrem, fica bem difícil precisar especificamente de onde partiu esse vazamento. Você vê acontecer com várias pessoas, você nunca acha que vai acontecer com você. Nunca, mas nunca, nunca. E principalmente porque eu sou uma pessoa muito precavida. Eu tinha a confirmação de 2 etapas em tudo que eram meus aplicativos, todo tipo de acesso. Mas para o crime a gente não tem o que fazer. O governo até que está tentando com a Lei Geral de Proteção de Dados de 2020. A ideia é garantir mais segurança e transparência às informações pessoais coletadas por empresas públicas e privadas. A partir da lei foi criada uma autarquia, chamada Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. É ela que deve fiscalizar e multar empresas que comprometam a segurança dos dados dos clientes. O cidadão não tem condições de deixar de enviar seus dados para várias empresas e para o poder público e não pode caber ao cidadão a garantia do respeito à lei. Não pode ficar nas costas do cidadão essa responsabilidade. Essa responsabilidade é estatal. Em nota, a ANPD informou que desde 2021 instaurou 23 processos de apuração de incidentes envolvendo dados pessoais. Sobre os mega vazamentos, disse que nem sempre é possível identificar a origem dos dados violados, em especial quando se trata de dados cadastrais que podem ter mais de uma origem. A Agência Nacional ainda necessita ter uma atitude mais proativa, mais efetiva de investigação e punição desses grandes vazamentos e usos inadequados, usos ilegais de dados que as empresas têm feito. Só quando a agência e o judiciário começarem a aplicar punições nos vazamentos de dados é que vai ficar evidenciado para o poder público e para as empresas a necessidade da proteção de dados, a necessidade de segurança. Mas então, o que dá para fazer para se proteger? A principal é você cadastrar a biometria facial na sua operadora para que ninguém consiga efetivamente resgatar a sua linha telefônica. Então, se o criminoso for lá com um documento falso, ele não vai conseguir resgatar a sua linha telefônica. Desconfie de itens, de coisas que são boas de mais facilidade na internet, um aparelho muito barato, ou alguém pedindo dados de acesso, um token que chegou via SMS, via WhatsApp. Na dúvida, não passe seus dados pessoais. Jamais deixar tirar foto do rosto da pessoa, não enviar para terceiros, se for solicitado por aplicativo de mensagens principalmente. Então, solicitou sua foto, uma selfie sua por aplicativo de mensagens como o WhatsApp, não forneça. Até que o processo seja arquivado, Gaiva só sai de casa com uma cópia do alvará de soltura. Eu tenho medo, da polícia me parar, alguma coisa, e ainda tá constando alguma coisa no meu nome e eu ser presa. Hoje já faz faz quase 2 anos aí que eu tô passando por isso. A gente não espera viver com isso.